se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda da árvore que encanta os caminhoneiros. Na vastidão sombria das estradas desoladas, onde o asfalto se estende como uma serpente infinita, há um trecho esquecido pelo tempo e pelos mapas. Os caminhoneiros que passam por ali à noite juram ter visto algo que desafia a lógica e congela o sangue. Uma árvore solitária, retorcida e imponente, ergue-se no acostamento, como se vigiasse os viajantes com olhos invisíveis. Dizem que ela não é apenas uma planta, mas uma entidade viva, sedenta por almas cansadas. Os primeiros relatos sobre a árvore surgiram décadas atrás, quando um caminhoneiro desapareceu misteriosamente após fazer uma pausa para descansar sob seus galhos. Seu caminhão foi encontrado intacto, com as portas abertas e as chaves ainda na ignição. Dentro do veículo, tudo estava em ordem, exceto pela ausência do motorista. O caso permaneceu sem solução, mas não foi o último incidente associado àquela estranha vegetação. A árvore parece atrair os incautos, especialmente aqueles que dirigem sozinhos por longas horas. Alguns relatam ouvir sussurros enquanto se aproximam, vozes suaves que parecem prometer descanso e conforto. Outros afirmam ver sombras dançando entre os galhos, mesmo quando não há vento. A sensação de ser observado é inevitável, e muitos sentem um calafrio ao passar por aquele ponto da estrada. Com o tempo, histórias mais perturbadoras começaram a circular. Um grupo de caminhoneiros decidiu investigar a origem da árvore, convencidos de que havia algo sobrenatural envolvido. Eles armaram câmeras e equipamentos de gravação ao redor do local, determinados a desvendar o mistério. Na manhã seguinte, todas as câmeras estavam destruídas, e 2 dos homens nunca mais foram vistos. Os poucos que conseguiram escapar da influência da árvore falaram sobre visões assustadoras. Durante a noite, a vegetação parece ganhar vida, com raízes que se movem como tentáculos e folhas que brilham com um tom esverdeado sinistro. Alguns juram ter visto rostos humanos presos entre a casca, gritando em silêncio por ajuda. Esses relatos tornaram a árvore uma lenda entre os motoristas, que agora evitam o local a todo custo. Há rumores de que a árvore seja alimentada pelas almas daqueles que sucumbem ao seu encanto. Cada vítima que desaparece contribui para seu crescimento, tornando-a mais forte e perigosa. Alguns acreditam que ela seja uma espécie de portal para outro mundo, onde as almas perdidas são aprisionadas eternamente. Outros dizem que ela é a manifestação de uma antiga maldição, lançada sobre a região por alguém que foi traído e abandonado. Apesar dos avisos e das lendas, sempre há quem ignore os perigos e decida enfrentar a árvore. Seja por curiosidade, desespero ou simplesmente por não acreditar nas histórias, essas pessoas raramente retornam para contar suas experiências. Aqueles que voltam estão mudados, com olhos vidrados e expressões de puro terror, incapazes de articular o que viram ou sentiram. Hoje, o trecho da estrada onde a árvore se encontra é evitado por muitos, especialmente à noite. Os caminhoneiros experientes sabem que é melhor seguir em frente, mesmo cansados, do que arriscar uma pausa naquele lugar amaldiçoado. A árvore continua lá, silenciosa e paciente, aguardando sua próxima vítima. Certa noite, um caminhoneiro chamado Jonas decidiu ignorar os avisos. Ele estava exausto após dirigir por mais de 16 horas seguidas e precisava de um descanso. Quando avistou a árvore, sentiu uma estranha atração, como se ela o convidasse a parar. Sem pensar muito, ele estacionou o caminhão e se recostou na cabine, fechando os olhos por alguns minutos. Assim que Jonas adormeceu, os galhos da árvore começaram a se mover lentamente, como se estivessem vivos. As folhas emitiam um brilho tênue, iluminando o ambiente ao redor. Ele sonhou com vozes suaves, que o chamavam pelo nome e prometiam um descanso eterno. No sonho, Jonas caminhava em direção à árvore, hipnotizado por sua beleza sombria. Quando acordou, percebeu que algo estava errado. O caminhão estava cercado por uma névoa densa, e os faróis mal conseguiam atravessá-la. Tentou ligar o motor, mas ele não respondia. Frustrado, Jonas saiu do veículo para verificar o problema, mas, ao pisar no chão, sentiu uma friagem anormal emanando do solo. Enquanto andava ao redor do caminhão, ele notou marcas estranhas na casca da árvore. Pareciam rostos humanos distorcidos, com expressões de dor e desespero.
Jonas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas algo o impedia de voltar ao veículo. Era como se a árvore o estivesse controlando, forçando-o a ficar. De repente, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu sombras humanoides emergindo da névoa. Elas se moviam de forma irregular, como bonecos quebrados, e pareciam flutuar acima do chão. Jonas tentou correr, mas suas pernas estavam pesadas, como se estivessem presas ao solo. As sombras se aproximaram, e ele pôde ouvir risos baixos e guturais. Tentou gritar por socorro, mas nenhum som saía de sua garganta. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi a árvore estendendo suas raízes em sua direção, como se quisesse abraçá-lo. Quando a manhã chegou, o caminhão de Jonas foi encontrado abandonado. Não havia sinais do motorista, apenas marcas profundas no chão ao redor da árvore, como se algo tivesse sido arrastado até ela. A história rapidamente se espalhou entre os caminhoneiros, reforçando a lenda da árvore amaldiçoada. Desde então, muitos evitam mencionar o nome do local, temendo atrair a atenção da entidade que habita aquela estrada. Apenas os mais corajosos, ou imprudentes, ousam falar sobre o que aconteceu com Jonas, e mesmo assim em sussurros. A lenda da árvore começou a ganhar novos contornos após o desaparecimento de Jonas. Diziam que ela não apenas capturava almas, mas também as transformava em guardiões para proteger seu território. As sombras humanoides vistas naquela noite eram, na verdade, vítimas anteriores, condenadas a vagar eternamente ao redor da árvore como sentinelas. Um grupo de jovens motoristas, céticos em relação às histórias, decidiu testar a veracidade da lenda. Armados com lanternas e câmeras, eles estacionaram seus veículos a uma distância segura e caminharam até a árvore sob a luz da lua cheia. No início, tudo parecia normal, apenas uma velha árvore isolada em meio à escuridão. Mas, conforme se aproximavam, o ar ao redor ficou mais denso, quase sufocante. Eles notaram que os galhos da árvore pareciam se mover lentamente, mesmo sem vento. Um dos jovens, assustado, sugeriu voltar, mas outro, mais confiante, insistiu em seguir adiante. Foi então que ouviram risos baixos ecoando ao longe. As risadas vinham de todas as direções, impossíveis de localizar. De repente, as lanternas começaram a falhar, deixando o grupo mergulhado na escuridão. Desesperados, tentaram correr de volta aos seus veículos, mas suas pernas pareciam presas ao chão, como se raízes invisíveis os segurassem. Uma das vítimas conseguiu se libertar e correu gritando pela estrada, mas os outros 3 desapareceram sem deixar vestígios. O sobrevivente foi encontrado dias depois, delirando e com marcas profundas nos braços, como se tivesse sido arrastado por algo afiado. Ele repetia incessantemente: "Ela está viva! Ela está viva!" Antes de perder a consciência. Os corpos dos outros 3 nunca foram encontrados, mas suas vozes começaram a ser ouvidas pelos caminhoneiros que passavam pelo local. Alguns relataram ouvir pedidos de socorro vindos da árvore, enquanto outros juram ter visto seus rostos entre os galhos, implorando por ajuda. Desde então, a árvore tornou-se ainda mais perigosa. Não era apenas uma entidade solitária, agora, ela tinha um exército de almas perdidas para atrair novas vítimas. A cada desaparecimento, sua força aumentava, e sua influência se expandia por quilômetros ao redor. Os caminhoneiros experientes sabem que é melhor evitar aquele trecho da estrada, especialmente durante a lua cheia. Aqueles que ignoram os avisos frequentemente se tornam parte da lenda, alimentando a árvore com suas almas atormentadas. Certa vez, um padre chamado Miguel decidiu investigar a árvore, convencido de que poderia purificar o local com orações e rituais. Ele chegou ao amanhecer, carregando água benta, uma Bíblia e uma cruz de prata. Sua intenção era confrontar a entidade e libertar as almas aprisionadas. Assim que ele se aproximou da árvore, o ambiente mudou drasticamente. O céu, antes claro, escureceu como se uma tempestade estivesse se formando. Os galhos da árvore começaram a se contorcer violentamente, e uma névoa densa surgiu do solo, envolvendo o padre. Miguel começou a recitar orações em voz alta, mas as palavras pareciam ser sugadas pelo ar, incapazes de alcançar qualquer efeito. A árvore respondeu com um som gutural,
como um rugido distante, e suas raízes emergiram do solo, avançando em sua direção como serpentes. O padre tentou usar a água benta, mas quando a jogou contra a árvore, ela evaporou antes de tocar a casca. A cruz de prata em sua mão começou a esquentar, queimando sua pele, como se a própria entidade estivesse rejeitando sua presença. Desesperado, Miguel abriu a Bíblia e começou a ler versículos em voz alta, mas as páginas começaram a rasgar-se sozinhas, como se fossem destruídas por mãos invisíveis. Ele percebeu, tarde demais, que estava lidando com algo muito maior do que imaginava. As sombras humanoides surgiram da névoa, cercando-o. Elas sussurravam palavras incompreensíveis, mas carregadas de ódio e dor. Miguel tentou correr, mas as raízes da árvore o agarraram, puxando-o para dentro do solo. Sua última visão foi a árvore inclinando-se sobre ele, seus galhos transformando-se em garras afiadas. Quando a polícia chegou ao local, dias depois, encontraram apenas sua Bíblia rasgada e sua cruz derretida. A história de Miguel serviu como um alerta: nem mesmo a fé pode enfrentar o mal que habita aquela árvore. Hoje, a árvore continua lá, crescendo mais forte a cada alma que captura. Seus galhos são tão altos que parecem tocar as nuvens, e suas raízes se espalham por quilômetros abaixo do solo. Os caminhoneiros evitam mencionar seu nome, temendo atrair sua atenção. Há rumores de que a árvore esteja se movendo lentamente, expandindo seu território. Estradas próximas começaram a apresentar fenômenos inexplicáveis, veículos quebrando sem motivo aparente, motoristas sendo atraídos para fora de suas rotas e desaparecendo sem deixar vestígios. Alguns acreditam que a única maneira de destruir a árvore seria descobrir sua origem. Dizem que ela foi plantada por uma bruxa há séculos, como um portal para o mundo dos mortos. Outros afirmam que ela é uma manifestação do próprio inferno, enviada para punir os pecadores. Tentativas de cortar ou queimar a árvore sempre falharam. Quem tenta danificá-la acaba sucumbindo ao seu poder, tornando-se mais uma vítima. As ferramentas usadas para atacá-la enferrujam instantaneamente, e quem se aproxima demais sente uma força irresistível puxando-o para dentro de seus galhos. A árvore é uma lembrança constante do desconhecido e do terror que habita o mundo. Para os caminhoneiros, ela é um símbolo de medo, uma prova de que nem todos os mistérios devem ser desafiados. Mesmo assim, sempre haverá aqueles que, movidos pela curiosidade ou pela arrogância, decidirão enfrentá-la. E, enquanto houver almas dispostas a testar seus limites, a árvore continuará a crescer, alimentando-se de suas vítimas. Se você passar por aquela estrada à noite, ouvir sussurros ou sentir uma presença sinistra, lembre-se, não pare. Continue dirigindo, mesmo que esteja cansado. A árvore estará lá, esperando pacientemente por você. Porque, no final, ela sempre vence.